favor para mim? Dá um recibo, faz um recibo para ela assinar, da Eliane, tá? Pagar. Gente, Bom, gente, boa tarde para vocês. Eu quero inicialmente agradecer a vocês terem aceitado o convite para que possamos estar conversando, trazendo um pouco das alternativas, discutindo uma questão que vem desafiando muito o segmento de panificação. Eu estou chamando literalmente de apagão de mão de obra. Em toda a minha vivência com panificação, tanto com padaria quanto consultoria, eu sempre tive a fala das pessoas do setor de panificação, a dificuldade de mão de obra. Gilda também está na consultoria há muito tempo, isso é recorrente em todos os lugares. Eu posso dizer que hoje, nesses últimos anos, eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil, praticamente todos os estados e as principais cidades, e agora, com essa ferramenta da gente poder aproximar as empresas e as pessoas com o recurso do online, igual nós estamos aqui com empresas do Brasil inteiro, o grupo que eu convidei, eu tive a curiosidade de levantar os números, são 5.640 funcionários que têm as empresas, 12 estados do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, desse número aí, eu tive a curiosidade também, nós temos aí perto de 500 vagas em aberto, né, dentro desse contexto. E uma das questões que tem chamado muita atenção é a paralisação de projetos de expansão, de ampliar, de abertura de novos pontos de venda. Hoje pela manhã, numa reunião com uma empresa do Nordeste, com tudo acertado para começar o projeto, para fazer uma nova unidade, a conclusão foi também de aguardar, porque a unidade atual, eles também estão com dificuldade de preencher o quadro. Então, mais uma vez agradecer, estou vendo aí a Natália, que a gente estava em reunião logo agora há pouquinho e ela já chegou, né? Obrigado, Natália, aí pela participação também do Grupo Boníssimo. Nós estamos aqui com o sul do Pará. Obrigada, Márcia, pelo convite. Ah, obrigado a você. Nós estamos com a Carmen também. Vou até corrigir o nome aqui para todo mundo Sim, na começar a se área. conhecer, né? Ah, Carmen, lá de Conceição do Araguaia. Apesar de que eu só vejo ela viajando, mas acho que dessa vez você está lá em Conceição mesmo, né, Carmen? Estou sim. Tô fazendo comercial, você está vendo? Eu acho que padaria é um bom negócio. Se não for, indústria né, Carmen? Bom, brincadeiras à parte, é só para a gente tratar com mais leveza um tema tão desafiador. Bruna, do Grupo Monte Livre, estou vendo aí, muito bom, obrigado por estar participando junto com a gente aí, né, Bruna? Nossas eternas conversas dos gerentes de falta de profissional, né? Hoje tudo para os gerentes não tem gente, não é? tudo, desculpa para tudo. Hoje tudo que vai conversar com a equipe não é feito porque não tem gente. Né? Não tem gente. Então, não tem gente, não tem gente, não temos como fazer. E aí, dentro desse contexto, temos mais uma pessoa aí, a Júlia, lá da Good Stop, do Grupo RV. Obrigado, Júlia, está aí participando. Também não tem Boa tarde a problema. todos. Ah, Desculpe o atraso. seja bem-vindo. Também não tem problema aí de falta de mão de obra, né, Júlia? Quase nada. Tá desesperadora aqui na minha região. Pois é. Bom, então, gente, fazendo uma pequena introdução para a gente entender como que é a dinâmica do nosso encontro online. Eu tenho todos os relatórios praticamente que eu tenho feito das reuniões têm a dificuldade de mão de obra. Não consigo preencher o quadro, não consigo repor quem saiu, não consigo completar o quadro. Como que eu vou abrir mais uma loja se as lojas atuais não estão com o quadro completo? Como que eu vou ampliar o serviço se eu não tenho profissionais, nem na área de atendimento, nem nas áreas mais que eu chamo dos especialistas? A dificuldade é repor. Então, diante de um cenário desafiador como esse, não diferente de outros desafios que quem empreende teve que enfrentar, a gente passou por uma pandemia e várias outras situações, mas cada uma delas exige
uma resposta diferente e a capacidade que os líderes e que as empresas têm de encontrar caminhos, eu entendo que são fundamentais para que a gente consiga permanecer no mercado e ser competitivo. Se a gente for trazer para as estatísticas, sabem que eu gosto de contextualizar, o comércio no Brasil emprega diretamente em torno de 15 milhões de pessoas. Setor de panificação, cerca de 1 milhão. Dentro desse 1 milhão, cerca de 400 mil na área de produção, 500 mil na área de atendimento ao cliente. Desse 1 milhão, nós temos aí aproximadamente uns 200 mil colaboradores que exercem um papel de liderança, dados em média. Os números que nós temos mostram que 35% dos colaboradores têm menos de 3 meses, 20% têm entre 3 meses e 1 ano, então dá 55% com menos de 1 ano, 20% tem acima de 2 anos. Praticamente dessas empresas que eu mandei para vocês, que eu convidei, que eu estava apresentando, que tem um pouco mais de 5.600 colaboradores, tem mais de 500 vagas em aberto e parece enxugar gelo. Você preenche e na hora que você vai olhar no mês seguinte está faltando de novo, né? Então, porque a turma já saiu e você não está sendo mais rápido a saída do que a reposição. Então, quando eu coloco esse cenário, vem aí uma série de desafios. Tem alguns lugares do Brasil que isso está mais evidente. Dos 12 estados que eu estou acompanhando o trabalho, eu diria num ranking do pior para o menos pior, se isso pode ser falado dessa forma, eu diria que a turma aí do Espírito Santo, igual a Bruna está lá, está aqui representando o Espírito Santo, eu colocaria em primeiro lugar como, viu, Bruna, eu sinto te dizer, com uma escala aí do pior para o menos pior, vamos dizer assim, começa com o Espírito Santo, que todas as empresas que eu trabalho aí, é muito crítica a situação, muito crítica. E quando a gente passa por Minas, São Paulo, Goiás, aí nós passamos por Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Pará, não é muito diferente, né? Não é muito diferente. É um pouco mais, um pouco menos em cada região. Mas como eu tenho a satisfação, assim, de dividir com vocês que a maioria das empresas que eu trabalho aqui, muitas aqui estão presentes, são empresas líderes de mercado, marcas fortes, com ótimas referências no seu mercado de atuação. E aí, se está difícil para a gente, imagina para o resto do setor, às vezes, que a estrutura é ainda muito mais difícil na relação com a equipe. Dentro desse contexto, a proposta de fazermos essa reunião, eu convidei também nossos parceiros, a Prática e a Anitta, que é o Moinho Paulista em São Paulo. Hoje não é curso, não é os treinamentos, a ideia não é estar trazendo nenhuma resposta pronta. A consultoria não tem uma mágica, não tem uma varinha de condão. Eu fui perguntando, cada um que chegou, eles falaram que esqueceram a varinha mágica lá no Harry Potter, lá, né, Gildo? Mas não veio aqui para a reunião. Então, nós estamos aqui para a gente falar um pouco sobre a nossa percepção, o que a gente está vivendo e sugestões. A ideia é, a partir dessas sugestões, aí entra toda a força-tarefa que a gente quer organizar para. Não existe receita de bolo, né? Não existe em Minas, não existe no Nordeste, não existe em São Paulo, não existe em lugar nenhum. E o Ângelo colocou muito bem, já que a prática atua e tem filiais em vários outros países, exporta para 40 ou 50 países, sabe como é que está isso a nível mundial. E ontem, numa reunião com contadores do Brasil inteiro, a gente ainda tem que escutar que na reforma tributária, como o impacto da tributação vai ser significativo no setor de panificação, e os restaurantes conseguiram uma redução de 40% na alíquota que vai ser colocada, em função de ter muita mão de obra, muito esforço, e na panificação é a mesma coisa, né? Só que a panificação não vai ter, provavelmente, nem esse benefício aí, a não ser aqueles que são basicamente restaurantes, igual a Good Stop, que a Júlia está ali na operação do restaurante, apesar de ter outros negócios. Então, dentro desse contexto,
eu diria que a gente gostaria de ter uma resposta que a gente pudesse sair de um encontro como esse e 10 minutos depois tivesse tudo resolvido e a gente tivesse ali uma solução que melhorasse. E a todo instante a gente tem ainda novos desafios, né? Na reunião com a Júlia ontem e o time dela foi colocada a dificuldade da escala de folga das mulheres, para quem trabalha 7 dias por semana. E aí, eu nem vou trazer esse assunto, porque tem muita gente de RH aqui, senão a gente vai levantar uma poeira e vai ficar mais difícil ainda, viu, Júlia? Porque quando a gente pesquisa na lei, já fica mais complicado ainda, porque o público feminino, a gente tem ali as limitações do número de folgas que tem em termos de domingo. E recentemente nós ainda tivemos duas alternativas que sempre são colocadas em reuniões, que é o menor aprendiz e os estagiários, e aqui também nós temos gente participando que teve questionamentos tanto com a questão dos estagiários, quanto questionamentos com o menor aprendiz dentro da rotina operacional e a realidade das padarias. Então, é um cenário desafiador, porque a gente vem tentando vários caminhos e não tem trazido assim grandes resultados. Então, diante do muitas pessoas compartilharam a limitação de tempo para a gente poder estar fazendo essa reunião. Eu gostaria de colocar já para que possamos iniciar uma fala. Eu vou provocar porque eu conheço as empresas, tá? Não há ideia de trazer receita de bolo, nem varinha de condão, nem mágica. Falar um pouco do que é o sentimento, do desafio, e trazer alguns exemplos, algumas alternativas do que você está fazendo. E aí eu sinto dizer quem eu nem apresentei, que é o Luiz da Portugália. Vou começar com ele está ali, o time dele está bem, vai. Eu não lembro, Luiz, se você é Ceará ou é Fortaleza. Você é Ceará ou é Fortaleza? Ceará, claro. Ah, pelo menos, porque meu time acho que vai jogar, eu não sei se é com Fortaleza ou com Ceará, não sei, mas vai jogar aí nesse final de semana aí. Depois você me fala para saber. É Cruzeiro, É o massa é Cruzeiro. É com Cruzeiro. o Ceará, é o próximo né? jogo. Pois Legal, é, não. então eu vou torcer para empatar, viu, Luiz? Só porque em consideração aí, vou Me torcer para ajuda, empatar. Matias. Bom, ô Luiz, eu vou convidar para que você fale um pouco do que é a vivência que vocês têm em relação a esse assunto da gestão de pessoas. Eu já compartilhei com algumas das empresas que a Portugália fez a avaliação, eu sempre esqueço a sigla, GPTW, né? Fez a avaliação, tem uma medição que já foi feita, mas eu vou deixar vocês comentarem aí, trazer para a gente como é que é hoje a realidade para Portugália em Fortaleza em relação à gestão de pessoas, contratação, manutenção da equipe, trabalho da liderança. Você está aí com um reforço de time aí, pode trazer um pouco para a gente. Puxei o Cássio também para participar da reunião, que é do RH, né? Responsável aí pelo trabalho, né, que a gente executa. A gente tinha isso dentro do planejamento estratégico de buscar a certificação de IPTW. Esse ano a gente efetivamente colocou, né, na pesquisa, né, de clima. A gente tinha feito a pesquisa interna somente em 2023 e esse ano a gente efetivamente fez, né? Sim. E aí conseguimos bons resultados, né? A nota lá foi 92%, né, em que os nossos colaboradores consideram e avaliam como um lugar, né, de excelência para se trabalhar, né, onde essa medida ela mede a satisfação e a felicidade, né, de fazer parte da empresa. Então foram 92%, né, de afirmativa, né? a Portugal hoje tem aproximadamente 100 funcionários, né? E assim, tem várias atividades, né, que a gente faz junto ao RH, né, Cássio, de tentar trabalhar a parte de clima, né? E a gente vem, depois que a gente perdeu a certificação, você fica mais empolgado para fazer, né? Apesar de ter essa contrapartida dos custos, tudo é despesa, né? E não está fácil para ninguém, né? Ainda mais para o ano que vem por essa questão tributária. Mas tendo a criatividade aí do trabalho, né, do RH, então assim, comemorar datas, né, a gente fazer várias atividades de divulgação. Falei, Cássio, deixa eu passar. Assim, dentro da parte de gestão de pessoas, a gente tenta dividir em alguns pilares, né? Que vai desde a parte do recrutamento e seleção, né? Porque a gente tenta estruturar um processo
baseado nos valores da empresa, né? A gente, dentro do processo seletivo, a gente já constrói o momento em que a gente consegue falar sobre a nossa identidade enquanto empresa. Então, todo candidato que participa do processo seletivo aqui, ele passa a conhecer, né, a história da empresa, mas também os valores que nós acreditamos, né? E aí, baseado nisso, né, a gente também faz um trabalho, quando a gente contrata um candidato, né, de acompanhar na jornada do colaborador, né? Porque a gente acredita que esse momento de integração ele é fundamental para que o colaborador ele consiga permanecer, né? E construir a sua trilha de carreira aqui dentro, né? E aí, assim, uma coisa que também é importante quando a gente pensa nas boas práticas, né? Que, assim, somos uma empresa em que a gestão de benefícios, né? Toda hora a gente tem uma equipe, uma liderança pensando o que a gente consegue implantar de novo que pode fazer com que esse colaborador ele consiga olhar para a empresa e dizer assim, olha, eu quero estar aqui, né? Então, assim, a gente percebe isso, inclusive um dos nossos valores, que é o acolhimento, que ele é um valor muito forte, né? As pessoas, aqui a gente costuma dizer que, assim, as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, assim, a partir do momento em que elas se conectam com outras pessoas, né, a gente acredita que a gente consegue, de alguma forma, fazer com que ela queira fazer parte da empresa, né? Então, assim, pensando também, né, nesses pilares, Márcio, é interessante porque, assim, nós somos uma empresa, né, que a gente vai fazer 20 anos próximo ano, mas, assim, a gente é preocupado no desenvolvimento desse profissional, né? Inclusive, hoje a gente chegou a concluir, né, um programa de gerenciamento comercial, que foi uma formação que a gente procurou profissionais, né, externos para poder trabalhar toda a parte comercial. A gente também tem um trabalho com liderança, né? Teve um programa de desenvolvimento da liderança. A gente acredita que essa liderança precisa ser desenvolvida para que a gente consiga, de fato, ter uma equipe, né, que acredite no trabalho que a gente executa, né, as ações que a gente já realiza aqui, desde as campanhas educativas, né, Janeiro Branco, que fala sobre saúde emocional, a questão do Outubro Rosa, câncer de mama, Novembro Azul, né, até mesmo o Dezembro Vermelho sobre a questão da conscientização do HIV, assim, a gente temos uma comunidade que a gente tem todos os, né, os grupos, né, das áreas organizacionais, né, que vai dar administração, produção e áreas de atendimento, a gente leva essas informações, né, a gente conversa com eles, né, e toda hora nossas lideranças estão tendo momentos de alinhamento, né, para que a gente consiga planejar, fazer com que esse funcionário também faça parte do processo, né, de trabalho e das ações que a gente planeja junto e executar, né? Então, tem todo um trabalho que é feito também, né, em relação a essa parte. E também existe uma questão que eu acho que também é muito forte aqui, Márcio, que é o trabalho de monitorar, né? Porque aí existe a questão tanto de indicadores, mas também de pesquisa de clima, né? Além da pesquisa de clima do GPTW, a gente tem a nossa pesquisa interna, nós temos também a questão, né? Quando a gente, além de escutar, né, e a gente sabe que através dessas ferramentas de escuta do nosso colaborador, é onde a gente consegue pensar o nosso planejamento, mas também pensar em ações que a gente consegue executar. Muitas das ações vêm desses momentos que a gente tem com os nossos funcionários e também uma forma de recompensar, né? Porque eu acho que, assim, o nosso funcionário e a empresa também acredita que todo trabalho que é desenvolvido, de alguma forma, a gente também precisa reconhecer, né? E aí vai através de formas de metas, seja de faturamento, mas também de um CMV, despesa, né? Inclusive, aqui tem uma boa prática ligada à questão da captação de mão de obra, né? Que, inclusive, assim, aquele funcionário que indica um candidato para poder, né, participar do processo seletivo, passa todo o processo seletivo aqui conosco, né? E aí, o que acontece? A gente seleciona,
fica na empresa os 90 dias, né? Assim, passa pelo período de 90 dias, esse funcionário ele tem um reconhecimento de R$ 300, né? Então, a gente tem funcionário aqui que indica dois, três, reconhecido R$ 900, e a gente tem esse trabalho que a gente faz, né? E assim, uma outra e a gente consegue boas pessoas, né? Os bons funcionários, a maioria dos bons funcionários que a gente consegue hoje recrutar vem através de indicação, né? E assim, seja quem veio através de indicação, ou seja quem veio por meio de captação, né, das ferramentas que a gente divulga, né, o que que acontece? Passa por um processo e um crivo do RH, né? Então, assim, todos a gente avalia também através de ferramenta de teste psicológico, até para poder conhecer o melhor perfil, né, comportamental e técnico do candidato e poder ser mais assertivo na contratação. Olha só, quando você traz a vivência da Portugália, e historicamente aqui eu fico bem à vontade nesse ambiente, porque as empresas que estão aqui, todas eu trabalho e convidei, algumas eu conheço há 30 anos. Normalmente, existe sempre, na minha visão, um certo, eu diria que até um certo preconceito, assim, de que a empresa que é muito forte na área de gestão de pessoas, ela não é muito boa de resultado e ela pena um pouco a nível de resultado. E aí, Luiz, eu vou aproveitar essa plateia do Brasil inteiro para parabenizar a Portugália, porque a Portugália, ela é o que eu gosto de dizer, desvia o padrão em indicadores. A Joyce está aí, o Lucas está aí, o pessoal, estendam parabéns a todo o time, tá? A Portugália, o crescimento médio acumulado esse ano da planificação que a gente acompanha está dando 7,5, a Portugália está crescendo acima do dobro. É o melhor índice de CMV em diferença entre previsto e realizado de todo esse grupo que está aqui. A única que chega perto é o nosso amigo Leonardo ali. São os dois fora da curva, o Leonardo e o Pedro da Santa Helena. Eu sempre dizia para, parece até aquele filme lá de espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu. Eu sempre dizia para Portugal que não tinha ninguém. Aí eu achei um espelho ali. Depois eu vou apresentar a vocês que é a Santa Helena, lá em São Paulo. Agora, combinar eficiência operacional, competitividade de mercado, qualidade de serviço, é, custos indiretos, incluindo impostos de até 70%, 72% do lucro bruto, diferença de CMV baixa, crescimento de venda acima da média do mercado. E um time altamente comprometido, ninguém está dizendo que é mágica, que aqui nós estamos falando que existe um. Desculpa, Gil, da comparação, eu sei das questões, não estou falando que o céu desceu para Portugal e agora lá é todo mundo tranquilo e não tem desentendimento, não, não é isso. E eu sempre dividi nos meus treinamentos que a gente não tem que ser perfeito, a gente tem que ser melhor do que a média e preferência melhor do que o nosso concorrente direto. Isso a Portugal faz muito bem. Então, quando eu trago essa comparação, é justamente para tirar aquela percepção que eu sei que algumas pessoas têm. Olha, se investir muito nessa área aí, o resultado vai embora. Não é o que eu vejo na empresa de vocês. É, tem a questão de plano de ação muito bem estruturado, plano de metas, remuneração variável, trilha de aprendizado, avaliação de desempenho, uma preocupação muito grande com o time, um esforço e com ações, traduzido em ações continuadas de formação dos líderes, a gente sabe o peso dos líderes. Nós temos aqui nessa reunião duas gerentes que eu admiro muito, a Kênia e a Marcilene, ou a Marcilene e a Kênia. Depois eu quero até que elas falem um pouquinho, porque são profissionais que administram empresas onde não tem ali o tempo todo a figura do dono no dia a dia, ali na rotina. E a gente sabe o quanto que é desafiador essa questão, né? A gente sabe o quanto que é desafiador. E, mais uma vez, o que eu coloco aqui não tem uma receita de bolo e, às vezes, eu enxergo como conquistas, ou seja, a Portugália, sendo altamente eficiente nos processos, e a gente sabe que o indicador de CMV previsto e realizado reflete isso, eu, de certa forma, cria recurso para investir numa área que hoje é muito sensível, que é o time. Porque se a gente não tem processo, não tem estrutura, não tem um time mais estável, você também não consegue fazer a roda girar. E se você tem um programa onde o seu time atual quer indicar os melhores para trabalhar com você, porque assim,
a gente o tempo todo está buscando o novo e esquece de quem está dentro de casa, né? Então, às vezes, quem está dentro de casa já tem as habilidades que podem ser desenvolvidas, já tem o talento, mas a dificuldade que muitas vezes temos de enxergar que as pessoas vão crescendo à medida que elas vão desenvolvendo as suas habilidades. Então, a minha fala, mais para contextualizar, e aí eu quero saber aí, Luiz, né, e o meu amigo aí, que agora fugiu o nome, você me desculpa, viu? Porque Cássio, Cássio é figura conhecida e eu fugi aqui, mas desculpa aí as coisas. Eu acho que é o final do ano, Cássio, a gente já começa a ficar meio rateando, assim, fazendo conta de dias, né? Hoje eu fui levar minha filha na escola, eu falei, ela falou assim, falta 3 dias. Eu falei, então, eu tô desse jeito, tô contando os dias aí. Mas assim, como que é essa questão de repor quando um profissional realmente importante para o time sai? Como é que são os processos que vocês estão utilizando para buscar esses profissionais do mercado? Mas o que que acontece, né? O processo ele começa a gente tendo que descrever, né, a própria descrição desse cargo, né, para até entender a necessidade de qual perfil eu vou buscar no mercado, né? E essa conversa também acontece junto com a gestão, né? Uma questão que é de fundamental é identificar quais canais eu utilizo para poder também captar essa mão de obra, né? Hoje, a gente faz parte mais de 40 grupos de WhatsApp, né? E aí, quando a gente divulga uma vaga, né, automaticamente ele vai se multiplicando para outros grupos que a gente também não faz parte, né? E aí a gente vai fazendo esse rastreio, né, dessa mão de obra que a gente tem, né? Fora que, assim, tem o IDED, tem o Glassroom, que são outros canais que a gente divulga, né, vagas, né, para poder selecionar. Uma questão que é fundamental, né, que, assim, que a gente definimos, né, datas para processo seletivo, né? Porque antes a gente o que acontecia muito, né? Surgia as vagas automaticamente no dia seguinte, a gente já ia tendo que triar e selecionar. Então a gente teve que estruturar até para poder criar o dia de seleção, né? Até mesmo porque o RH tem outros processos além de recrutamento e seleção. Então hoje a gente tem uns dias em que a gente trabalha só o recrutamento e seleção, né? Onde a gente divulga, onde a gente entra em contato, né? Então, assim, e o nosso processo seletivo, né, para essa parte de captação, uma coisa que é fundamental, que, assim, além de divulgar nesses canais, a gente entra muito em contato com outros RHs para ver se a gente consegue indicação, né? Então, assim, até mesmo em outros nichos mesmo, né? Assim, eu já trabalhei em transporte público, né? E às vezes, assim, eu entro em contato para perguntar se tem alguém para poder indicar e até para poder analisar um perfil que possa se encaixar com o nosso, né? Então a gente tenta ter essas parcerias também. Ou seja, existe um esforço significativo para poder estar buscando esses candidatos, né, para preencher essas vagas. E eu entendo que o número de candidatos que são totalmente sem experiência, que não conhecem, não têm a vivência, também é significativo. Como que é esse processo de introduzir um candidato que não tem vivência nenhuma, nem experiência, pode ser na área de atendimento ou qualquer área que você queira citar como exemplo? Como que é esse processo hoje para Eu essa... queria Hum, colocar um ponto que assim, o nosso processo seletivo, ele, assim, ele não é conduzido somente pelo RH, sabe? O nosso RH, que a gente, em algum momento da etapa do processo seletivo, o gestor participa. Então, assim, se a vaga é direcionada à produção, a gestora da produção, ela participa. Se for na área de atendimento, o gestor da área de atendimento participa, né? Então, a gente consegue ter um momento em que a gente consegue fazer uma avaliação, né, desse candidato através de entrevista, teste psicológico, né, em alguns casos, né, tipo assim, inclusive até
aplicando testes que não são psicológicos, mas que possam, né, de alguma forma, né, ser aplicados para até poder entender um pouco desse perfil, né? É, e aí o que que acontece? A partir do momento que nós conseguimos, né, identificar um candidato e dizer assim, olha, a gente vai contratar, né, que a gente encaminha para a documentação e tudo, existe o que a gente chama aqui de jornada do colaborador, né? Esse colaborador, a gente apresenta para a equipe, apresenta para a gestão imediata, a gente mostra a estrutura da empresa. Então, ele sabe onde é que fica um banheiro, onde é que tem um armário, onde é que tem um guarda-celular, ele sabe onde é que fica o refeitório. Então, assim, a gente explica o horário de trabalho, a gente explica o contrato de trabalho. Então, assim, tem um momento em que a gente tem um momento para poder esclarecer todas as dúvidas desse colaborador que está entrando na empresa, né? Então, assim, isso é importante porque, assim, quando o candidato ele é contratado, se ele entra numa empresa que ele não tem dúvida aonde ele está entrando, né, ele entra satisfeito, né? Ele sabe o salário dele, ele sabe o dia que ele vai folgar, ele recebe o fardamento, ele sabe que existe um RH que ele pode procurar, né, para poder esclarecer as dúvidas, ou que ele tem o apoio da gestão, que ele também pode esclarecer dúvidas. Então, isso é fundamental, né? Inclusive, dentro do nosso planejamento, né, até numa discussão, né, junto a assistente que trabalha comigo, que é a Alexandra, a gente fez até no formulário do grupo, né, em que quando aquele funcionário está nos primeiros 45 dias, a gente está chamando ele para perguntar como é que está sendo esse primeiro mês, né? Como é que está sendo a experiência dele, se ele está gostando, se ele está se identificando com as atividades que ele está executando, se ele está conseguindo ter o suporte necessário, se a equipe está acolhendo. Então, assim, que isso é importantíssimo a gente ouvir do colaborador como é que está sendo essa experiência dele dentro da empresa, né? E aí, assim, até construir uma relação de estar próximo, de apoio à gestão, à liderança. Então, isso é importantíssimo dentro do trabalho que a gente realiza aqui. Muito bom, Ô, Cássio, parabéns. deixa eu fazer uma pergunta para você. Manda. Quem faz esse acompanhamento nesses primeiros dias aí de trabalho é o próprio RH, é o gerente direto da pessoa, é uma coisa em conjunto, é feito com todo mundo que entra na padaria? Vamos lá. A partir do momento que a gente contrata, existe um gestor imediato. Esse gestor, ele acompanha, né? Ele acompanha no período probatório de 45, podendo ser prorrogado por mais 45, que é um período de 90 dias, né? Quando ele está próximo de fazer os 45, 5 dias antes, né, a gente tem um formulário, né, já bem desenhado, em que a gestão ela faz, né, essa avaliação, chama o colaborador e dá um feedback para ele, né? Esse momento de feedback também é um momento em que ele consegue também dar um feedback para a gestão, como é que está a experiência dele, né? Porque é um diálogo ali, né? A pessoa recebe o feedback, mas ela também tem essa oportunidade de colocar suas primeiras percepções. Nós, enquanto RH, a gente, né, criou, tipo assim, mais esse processo, mais no intuito de fortalecer já esse trabalho da gestão, mas no intuito de que, ó, nós estamos aqui, né, mais no intuito de poder ouvir, de poder esclarecer, mas também, né, de fortalecer o trabalho desse funcionário na empresa, porque o nosso objetivo é que dê certo, né, e ele consiga, de fato, se adaptar, né. Essa avaliação ela é aplicada em 2 momentos, tá? Antes das 45, tá? E antes dos 90, tá? Porque, assim, se o funcionário, em algum momento, a gente avaliar que ele não está conseguindo atender à expectativa da empresa, é onde a gente vai tomar uma decisão se a gente vai prorrogar para poder acompanhar mais 45 ou se a gente vai substituir. Só complementando a resposta, tem um acompanhamento de vocês, da Alessandra, que é os primeiros dias, né? Que ele perguntou sobre se é o RH, a gestão, tem um acompanhamento de vocês Existe. nos primeiros dias ali, né? Existe sim, tá? E esse acompanhamento ele existe porque é importante a gente, enquanto RH, saber se ele está conseguindo, né, entender a dinâmica de trabalho, mas, ao mesmo tempo, encontrar, né, as informações que foram passadas para ele, né?
de localizar um banheiro, de saber onde é que tem um armário, de saber quem é a gestão imediata. Então, todas essas informações elas são repassadas e a gente está toda hora monitorando também. Legal, obrigado por compartilhar essas informações. Aqui a gente estava com uns problemas há um tempo atrás de que tinha muita gente entrando, não estava ficando e estava reclamando de algumas coisas, né? A gente até conversou com a equipe, falando, ó, a pessoa que está entrando ela é mais sensível, né? Ela não tem a ver com alguns problemas que acontecem no dia a dia, então você tem que tomar mais cuidado com a maneira como você fala com essa pessoa, como ela vai ser recebida, e a gente estava até pensando em criar mesmo uma jornada. Qual que é a jornada de quem entra aqui, independente do nível de experiência, né? A gente ainda não deu continuidade nisso, mas, por exemplo, quem entra no salão. Fica primeiro só levando os pedidos para conhecer como que é a cara dos pratos, e depois ele vai lá para uma parte intermediária de preparação, ou fica só recolhendo as coisas da mesa para entender como que é a dinâmica do salão, e depois ele vira um atendente, entendeu? Então, foi legal ouvir isso de vocês, porque a gente estava pensando justamente nisso, de ter uma jornada definida para cada tipo de função, para que a taxa de sucesso durante os primeiros 90 dias ela aumentasse e que virasse algo que tem que acontecer com todo mundo que entra. Porque, assim, hoje a rotatividade. Assim, a nossa não está uma rotatividade alta, mas a gente sempre gostaria que ela fosse menor, né? Mas a rotatividade faz com que as pessoas que estão no dia a dia elas acabem cansando de ensinar as pessoas que estão entrando, porque muitas vezes o que vem não está entrando tão legal, ou não deu o match que deveria dar, mas a gente vê relatos de muitos funcionários falando, puta, eu não aguento mais ensinar, né? Então, se de repente se há um processo que todo mundo sabe que todos têm que passar, acaba deixando de ser uma obrigação e fala, não, isso faz parte do meu trabalho, faz parte do meu dia a dia. Todo mundo que entrar tem que fazer isso daqui, né? Então acho que pode ser que assuste um pouco menos também quem acaba chegando, sabe? O número de pessoas que chega. Você falando isso, Pedro, é o Leonardo que está falando? Pedro, eu sou Pedro. Pedro. Assim, a gente passa por isso também, né? A gente já passou por momentos como esse que você está falando, né? Principalmente nos últimos 2 anos para trás, a gente conseguiu dar uma diminuída agora no último ano, né? Mas essa questão da rotatividade, a gente entrar e sair, principalmente no segundo turno, no turno da tarde, foi muito, né, elevado, né? Durante um bom tempo, né? Então, assim, é importante também identificar, porque às vezes é um líder que está causando problema, às vezes é um funcionário, a massa podre, né? Que está ali, que nas costas de todo mundo está ali, né? Jogando contra, né? Então, essas pessoas e tirá-las da empresa o quanto antes é super importante, porque isso acontece. E sempre tem alguém que pode estar prejudicando a empresa nesse sentido, né? E aqui não é diferente, não. Acontece também, né? Isso é verdade. E assim, uma coisa que é importante, sabe? Assim, a minha formação é em psicologia, né? E assim, a nossa equipe, ela procura muito, né? Até assim, para poder conversar, poder pedir opinião, às vezes conselho. Então, assim, a gente saber direcionar, né, é importante, né? E não criar, e não também construir, achar que o RH vai ser clínica psicológica, né? Porque não é, né? Então, assim, é importante que a gente consiga fazer uma escutativa, mas saber fazer um bom direcionamento, né? Que isso é importante. Inclusive, a gente tem uma lista, né, Cássio, de Isso. empresas, de clínicas, né, que Sim. são acessíveis do ponto de vista psicológico, né, psiquiátrico, e sempre Sim. tem esse trabalho para estar indicando para eles, né? Então, assim, essa questão da saúde mental, né, a gente tem falado cada vez mais sobre isso. Inclusive, a gente teve a festa de confraternização sábado agora, né, que a gente fez no clube, e a gente lançou lá 2 ações novas, né? Uma é do plano dental que a gente já tinha, só que a gente era um plano dental de uma empresa menor, da Odonto Arte, a gente está dando para o Bradesco. A empresa está entrando com 50%, que não entrava. É um valor baixo, né? Mas é um incentivo a mais, né? Para o funcionário, né? E é mais uma propaganda, vamos dizer assim, positiva da empresa, né? E fora isso, a gente contratou o Hub, né? Que é essa empresa, então, assim, para incentivar os funcionários a fazer atividade física, é uma coisa nova. Então, assim, a gente contratou eles vão conseguir ter acesso a uma academia mais barata, né? E fora isso, tem a questão das terapias, né? Tanto questão nutricional quanto terapia, acesso a sessões, né, mais baratas de terapia psicológica. Então, isso é algo que a gente sempre conversa muito, porque a questão da saúde mental, principalmente depois da pandemia, pegou muito para todo mundo, né? E aqui não é diferente. Então, a gente tem sempre esse cuidado de estar tratando essas questões em reuniões, né, incentivando e falando para protegê-los, porque eles estão muito suscetíveis a isso, né? Com a questão toda da violência, tudo que o país vem sofrendo, né?
Com relação a isso, a gente Tem tenta. muito, eu sinto que tem muito funcionário que acaba se prejudicando porque não sabe lidar com as próprias questões familiares, Isso. financeiras e até de planejamento de vida mesmo. Aí começa a faltar porque não consegue administrar os seus problemas, ou quer sair porque quer resolver um problema, mas não tá vendo que É, sair da padaria vai ser mais um problema que ele vai arrumar e não vai resolver nada. Então, muitas vezes, trazer esse olhar, esse acompanhamento psicológico, ele é importante, sim. A gente já teve alguns funcionários que nós mesmos, direto conversando com os funcionários, eles acabaram revendo um pouco o plano deles e acabaram ficando só de uma conversa que a gente teve, sabe? verdade. Eu gostaria só de conduzir, eu estou achando ótimo e muito obrigado às excelentes contribuições e só para direcionar, porque a Júlia levantou a mão, aí eu gostaria de, só para mais pessoas trazer um pouco aí essa conversa que está sendo muito produtiva. Na verdade, era uma pergunta para o Luiz e para o Cássio, porque eu já tive vários casos assim de saúde mental também, que o funcionário ele traz um problema de depressão que está atrapalhando bastante o trabalho, e aí muitas vezes ele se defronta com a questão do sistema público de saúde, né? Eu achei legal essa ideia de ter sessões mais acessíveis, mas é só para saber. É, vocês chegam a oferecer a consulta psiquiátrica para eles ou não? Porque às vezes eu percebo que tem também um preconceito, uma resistência do próprio funcionário procurar ajuda. É. A gente, sim, né, Cássio? A gente, Assim, a gente não é consulta nossa, né? A gente indica, né? assim, dentro da nossa cultura, né, falando assim, empresa, né, a gente, em vários momentos, é importante a gente quebrar esse tabu, né, falar de saúde emocional, isso é importante, porque quando a gente coloca a importância do cuidado, né, da saúde emocional, e que com muitas vezes quando a gente coloca que nós também cuidamos, né, cuidando do cuidador para cuidar deles, né, eles muitas das vezes eles passam a acreditar no serviço e também se cuidar, né. Uma coisa que é importante que assim é a questão do direcionamento, né? Assim, a gente tem um plano de saúde aqui, né? Então, assim, a empresa ela custeia 50% do plano de saúde e hoje nós temos tanto a Apvida como a Unimed, né? Então, é um canal que ele consegue ter acesso ao serviço de psiquiatria, mas também de psicologia. Uma outra questão, né, é realmente direcionar, né, aos CAPs, às UBSs, né, as unidades realmente públicas, né, que está aí acessível para que eles consigam, né, cuidar, né. Então, é importante. E eu acho que o nosso papel, enquanto gestão de pessoas, é a gente monitorar se de fato ele está procurando um serviço e se cuidando. E essa quebra do tabu, a gente fala muito experiência própria. Eu mesmo, várias reuniões, né, várias conversas que a gente tem individual, eu falo, mas faz 8 anos que eu faço terapia. Né? Então, assim, terapia é uma coisa de doida. Então, assim, tem muito isso, né? Tem tabu no nosso nível social que dirá, né, as pessoas que têm menos condição, né, que às vezes têm mais preconceito. Então, assim, a gente quebrar esses tabus, dando experiência própria, falando da sua própria experiência é importante para desmistificar um pouco isso, né? Ok. Marcelino, você quer pontuar? Eu ia perguntar como é que está a taxa deles, tipo se o quadro está completo e se está tendo muito absenteísmo, falta, como é que está isso aí hoje? O nosso turnover, ele, assim, comparando com o ano anterior, melhorou muito, né? Então, assim, ano passado a gente teve um índice muito alto, né? Que chegou a ultrapassar 80%, né? Esse Uhum. ano praticamente caiu pela metade. Então, assim, isso é reflexo de todo um trabalho que a gente vem fazendo no decorrer do ano, né? De um plano de ação bem estruturado assim, de um trabalho que ele é bem desenvolvido, né? Tanto pelas lideranças, mas também pela parte de gestão de pessoas. Legal. Não é fácil, a gente está falando assim, Não né? é. Parece que é tudo bonitinho, mas a Mas gente não tem é. problema constante, assim, quadro completo não tá, né? Nunca, É. nunca teve, né? Assim, durante o ano todo, né? Sempre tem Uhum. vaga em aberto, né? Agora tá com quantas É, vagas em aberto? hoje eu estou com 5 vagas. 5 vagas de 100, tá 5%, né? De vagas em aberto. Uhum. É o que eu gosto de dizer, né? A média está em 15% de É, vagas em aberto, então eu gostaria que mais pessoas que quiser falar, trazer um pouco essa vivência, a Eneida lá
Verde Rio compartilhou aqui comigo algumas ações. Vocês citaram também uma ferramenta para a pessoa ir até na academia. Eu já escutei de um cliente que ele usa o Gympass, né? O El Hub substituiu o Gympass, Márcio. Sim. Vamos substituir o Gympass, porque o Gympass antes era só academia. Aí o El Hub agora, fora academia, tem essa parte de nutrição e de psicologia, né? Eles juntaram tudo na mesma plataforma. Beleza. Eneida quer trazer um pouco para a gente aí do que é a vivência de vocês? O som. Bom, gente, boa tarde. Vocês falando aí da questão do psicológico, né? Nós hoje estamos com o SESI Saúde, não sei se a PS, né? O SESI acolhe. Eu não sei se aí no estado de vocês tem, mas eu acredito que seja um projeto nacional, né? Porém, aqui na Bahia, nós fomos um dos pioneiros aqui na cidade da gente em contratar esse programa aí, né? E o pessoal está indo, estão usando, que funciona. Tem a parte tipo o APS, né, Saul? É uma atenção básica, né? Eles fazem uma consulta inicial com o colaborador, sai um custo de R$ 45 em média, mais ou menos, por colaborador, e é como se fosse uma unidade básica de saúde. Eles fazem a primeira atenção e fazem um acompanhamento daquele colaborador. E ali eles identificam a necessidade dele. Eles têm o médico, né? O enfermeiro faz a primeira consulta junto com o médico, isso é online, e tem a continuidade. Mas, por exemplo, o funcionário está passando mal dentro da empresa, então você tem como entrar ali online, falar com o médico, ele dá o primeiro atendimento para evitar que ele saia para ir para a unidade ou ir atrás de um atestado, ele mesmo ali orienta o que é que ele vai fazer, qual medicação ele pode tomar, né? E, inclusive, tem também essa parte psicológica. Eles não têm as sessões, mas eles dão até 4 ou 5 sessões, uma vez por mês. Uma vez por mês, não tendo a solução desejada, eles encaminham para que o colaborador procure um profissional psicólogo ou psiquiatra para dar continuidade no tratamento. Muito bom. Mais uma alternativa. Marcelino vai falar depois. Temos uma pergunta aqui do Lucas, Márcio, que está perguntando se eles dão almoço. As nossas refeições são internas. A gente tem a primeira refeição que a gente oferece, né, que é o nosso pão com café, leite e ovo. E assim, depois tem a segunda refeição, que é o almoço, né? Quem está trabalhando no segundo turno tem a opção de janta, como tem a opção de sopas e canjas, como também tem o dia da pizza, né? Que a gente faz aqui. Que já foi a evolução que a gente fez esse ano, né? Antes era só sopas, né? E aí esse ano agora a gente dividiu, né? Sim. Tem 2 dias que é refeição mesmo, que eles reclamavam porque é repetitivo, né? Apesar de ter mais de 20 tipos de sopa, é chato, né? Assim, então já há muitos anos, né? Isso. E, historicamente o mercado realmente oferece isso. E aí a gente levantamos o custo, tem um custo a mais ali, né, mensal, mas a gente investiu nisso aí. E tem o dia da pizza também, né? Isso. Eu acredito que o pessoal também está perguntando. Oi, Márcio, desculpa. Não, só ia questionar o cardápio, eu acredito que seja específico para os funcionários. E aí, como a gente sabe que 100 funcionários alimentar todo dia, isso não é um custo baixo, pensando aí na parte financeira, no que isso impacta, né, Luiz? Quando a gente pensa, ou impacta como um CMV, ou impacta como um custo dentro da operação na área de gestão de pessoas. Eu acredito que, como lá na Santa Helena, por exemplo, tem um cardápio específico, apesar de ter uma operação forte na área de alimentação, mas tem que estar planejando essas questões, mas é algo que tem um valor percebido muito grande por parte da equipe. Eu acredito que seja assim. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu ia perguntar, porque a Isabela está perguntando como que funciona esse guarda celular. O guarda celular, a gente é coisa nova também. Tem menos de um mês, né? A gente fez um projetozinho, contratou, fez um quadro de acrílico. Algumas visitas que a gente fez em outras padarias em São Paulo, a gente viu algumas coisas parecidas, né? E a gente desenvolveu uma caixinha, cada um tem 50 caixinhas lá, num quadro único, e cada funcionário tem a sua chave, é um armário para cada 2 funcionários, eles vão e colocam um celular lá, né? Uma coisa que a gente começou bem recente, isso aí.
que antes não tinha. Você faz algum trabalho ali para lidar, para diminuir o atestado? Para diminuir o atestado, sim, porque a variável, as variáveis, elas têm limite de atestado, de número de dias, né, de atestado. A gente antes aceitava até 5, já diminuiu para 3, 2 dias agora, né? Então, assim, a variável, o cara não recebe, assim, ele na verdade, ele não deixa de receber. Ele recebe em dinheiro, assim, porque tem uma variável, difere conforme o setor, tal, né? Tem uns que é 100, 200, 300, aí vai variando. Mas se ele colocou um atestado e passou dos 2 dias, ele até recebe a variável, mas ele recebe em produtos, em crédito, em produtos da empresa, não mais em dinheiro, né? Então, isso aí é um incentivo para que ele não coloque tanto atestado, e a gente, inclusive, teve redução de atestado depois que a gente começou a colocar essas ações nos últimos 2 meses. Luiz, não dá aqui o tempo para explicar em termos de processo, mas é só para compartilhar com todos. Existe todo um programa de avaliação de desempenho em todos os setores, praticamente, dentro da Portugália, tanto os líderes na área de produção, quanto na operação de loja, quanto atendimento. Então, tem essa questão da assiduidade, tem a questão das metas de venda, as metas de CMV, as metas da loja, e para que isso funcione também com os líderes, eu acredito que os indicadores chaves precisam ser compartilhados, precisa ser construído junto, precisa ser definido como meta, e não tem como fazer isso sem eles terem acesso a algumas informações sobre a performance da empresa, né? Principalmente, a gente tem reuniões que ocorrem quinzenais com os gestores, né? Em uma delas, a gente mostra o resultado em termos de faturamento, tem toda a análise, né? Quais os setores estão vendendo mais, vendendo menos, divulgar a questão de custo, o CMV como é que está, a parte de despesas também, as despesas com as quais eles estão relacionados, né? Que hoje, isso também foi uma ação nova esse ano, né? Que eles não tinham, antes era só faturamento e CMV, esse ano a gente colocou despesa. Então, já mudou o comportamento dos gestores com relação a isso, porque as despesas impactam, obviamente, muito no resultado da empresa. Então, a gente começou a estabelecer metas com relação a isso e a gente divulga esses valores de despesas mensalmente também, né? E acompanha com Então, eles. somente as despesas que aquele gestor ou líder tem influência para a construção daquele resultado. Eu acredito que dobras hora extra para quem tem essa questão, para uso e consumo de material, às vezes tem a questão de embalagem, às vezes energia. Se você quiser trazer alguns exemplos só para ilustrar. Você falou bem, Márcio, exatamente esses exemplos, né? Que é material de consumo direto, material de embalagem, que envolve outros itens que são esses gastos que tem com sachês, né? Com guardanapos, coisas dentro da loja, horas extras, né? Que é essa parte de folha, né? Porque quanto mais rotatividade, mais caro vai ficando. Então, essas despesas, a gente tem despesas diretas que a gente chama de despesas gerais. Então, tem metas para cada uma delas, né? E dependendo do gestor e área que ele atua, ele ganha por uma ou ganha pela outra, né? E aí tem toda uma estrutura que a gente faz em relação a isso, e percentual. Isso os gestores só ganham quando bate meta. O pessoal da operação ganha todo mês, praticamente, né? O menor que seja, dentro da venda lá dos setores deles, né? Em cima de faturamento, o cara pode ganhar 20, 30 reais, mas vai ganhar alguma coisa, né? Então, assim, eles sempre ganham alguma coisa na parte de atendimento. E na parte de produção, é até mais simples, mas eles têm lá em cima de faturamento, em cima de CMV, em cima de ruptura. Essa ruptura, né, que o Márcio, né, que ensina muito essa parte da checagem da ruptura diária, a gente tem 3 horários de ruptura, aquilo gera um indicador. E o pessoal da produção, eles ganham também uma participação em cima da ruptura, né? Então, hoje está em R$ 300 a variável deles, né? Aí um pedaço é ruptura, um pedaço é faturamento, um pedaço é CMV, né? E agora, os gestores, não, os gestores só ganham quando dá um resultado positivo da empresa como um todo, seja de faturamento, seja de CMV ou seja em despesa, né? Quando entrega resultado, né? Aí o Lucas, que está aí atrás, poderia comentar um pouco para a gente aí, né? Eles tiveram que sair, que a gente está tocando uma obra lá embaixo. Alguém tem que estar na operação, né, gente? É difícil. Mas assim, o que é que você queria, Márcio, para eu te ajudar? Não, essa contribuição já é muito importante, porque quando eu escuto a fala de vocês, e é uma sequência, são muitos processos, né? O Cássio colocou muito bem a parte de gestão de pessoas, recrutar, jornada de aprendizado, o líder, ajustar a contratação de acordo com o estilo de liderança que cada um tem, dependendo de onde a pessoa vai trabalhar,
as metas muito claras, todo mundo tem que entregar resultado, tem feedback, aí você tem os líderes que estão atrelados aos indicadores chaves. Então, não é uma mágica que acontece, né? Você tem uma série de ações que acontecem simultâneas para que aquilo traga e seja transformado em resultado. E aí, dentro desse contexto, também não tem como fazer isso só levando responsabilidade para o time, sem o time entender como é que se alcança aqueles resultados, sem participar da construção, sem ter esse momento. Eu acho que são questões importantes, mas não são muito simples nem fáceis de ser aplicadas. O Tem um Pedro, momento, pode falar. e tem os momentos de reconhecimento também, mensalmente, né? Quando batem a meta, a gente vai lá na produção, né? Divulga. Inclusive, tem um histórico que a gente passou a fazer esse ano também, para eles saberem quanto que eles ganharam ao longo do ano, né? Porque vai todo mês, né? Pinga 100, pinga 200. Quando chega no final do ano, o cara ganhou o 14º sem se tocar, né? Então, a gente vai deixando cada vez mais claro isso, né? Porque é importante, aí tem uma tabela lá mostrando, e aí meio que vira até uma competiçãozinha, né, entre eles, porque tá vendo o setor que está batendo mais, né, faturamento, CMV, é uma competição do ponto de vista positivo, assim, né, uma brincadeira, né, meio que gamificando, né, o negócio. É uma coisa muito simples, nada demais, uma tabela lá que está mostrando os setores da produção e aqueles que estão batendo cada um das variáveis, né. Eu vou deixar o Pedro colocar, depois eu gostaria de passar a palavra para as duas pessoas ali, que eu vou falar depois que o Pedro ou o Leonardo, não sei qual dos dois está ali para quer trazer alguma contribuição. Eu queria fazer uma pergunta pro Luiz, pro Luiz e pro pessoal como um todo. A gente começou esse ano essa questão desse variável para liderança, né? E da liderança a gente formatou desse jeito, como se comentou, muito sobre resultado. Na verdade, assim, a gente não está vinculado exatamente ao resultado operacional, porque isso foi uma solicitação da sociedade, que o resultado operacional final mesmo não fosse alguma coisa, não fosse tão divulgado, mas basicamente a gente gera um outro índice que vai ser a receita, né, menos as despesas que a gente chama de despesas meta, que são as despesas que eles conseguem inclusive interferir, né? Então, como a gente falou, um CMV, todo o custo trabalhista, mais materiais de uso e consumo, partes de coisa da estrutura, como água, luz. Então, beleza, a gente monta um número, né? A gente poderia chamar de um lucro bruto aí, mas não na definição certa de lucro bruto, certo? A gente faz um lucro intermediário ali, e aí a gente tem um coeficiente sobre esse valor, e esse coeficiente gera a bonificação da liderança, né? E aí depois essa bonificação que é da liderança como um todo, ela tem alguns critérios de rateio entre as áreas e entre os líderes de cada área, né? E aí, beleza. Isso é o que a gente está rodando esse ano, né? E que a gente tem esse objetivo de entender como funciona esse mecanismo. O pessoal gostou bastante, a gente faz por trimestre, né? E do ano eles conseguiram bater 2 trimestres, até agora não bateram os 3. O primeiro trimestre do ano não deu certo e tá rodando legal. E aí a gente pensa em como expandir isso para a equipe como um todo e você começou a explicar, né, o jeito que vocês fazem. Mas uma preocupação que eu tenho quando fala de levar isso para a equipe como um todo é a parte mais burocrática da coisa. Por quê? Hoje a gente recebeu uma primeira orientação jurídica e da contabilidade de registrar isso no Lerite, né, quando for pago esse trimestral. Eu não lembro agora qual que é o termo, eu não lembro se é premiação, tem um termo que segundo a CLT, esse termo não entra, né, como base de cálculo para encargos, né? E aí foi utilizado disso. Aí eu queria saber se é assim que vocês fazem. Porque assim, eu comecei com equipe, com liderança, porque teoricamente eu tenho um risco trabalhista um pouco menor, pela menor rotatividade da liderança e porque são menos pessoas, né? Eu tenho muito medo de dar a cara a tapa, de colocar esse programa para a equipe como um todo, já que na equipe como um todo a gente tem a rotatividade, dentro dessa rotatividade existe uma incidência, não muito alta, mas existe de processos trabalhistas, né? Se vocês puderem contribuir um pouquinho mais sobre, tipo assim, como vocês oficializam se oficializam ou não, e se oficializa, como é isso dentro da remuneração dos funcionários, e se vocês já tiveram algum ponto, alguma complicação por causa disso ou não. É. Então, na verdade, assim, acho que não ficou claro, a gente não fala em RO, resultado operacional, né?
São três pedaços separados. Tem a meta, falando dos líderes primeiro, né? Tem a meta do faturamento. Se a meta é 14% de crescimento, bateu, eles recebem do faturamento, mesmo que o resultado não tenha sido bom. Isso acontece às vezes, tá? Aí CMV também, bateu o meta do CMV, eles vão receber, mesmo que o resultado final não tenha sido bom. Despesas, da mesma forma, né? Então, assim, só que ele só é quebrado em três pedaços. E isso depende da função que ele exerça na empresa. Se ele é na área comercial, o faturamento tem um peso de 70% na meta global dele. Então, se ele bater o faturamento, ele vai receber 70%. Os outros 30% estão divididos entre CMV e despesas, né? Se for a pessoa da produção, aí já é o inverso. O peso maior é o peso para o CMV, né? E assim vai, né? Se é a pessoa de compras, o peso é maior para o CMV. Então, assim, tem pesos diferentes conforme a função da pessoa na empresa, né? Para o pessoal operacional, a gente não divulga os valores de CMV, né? Assim, eles têm as metinhas lá dentro da produção, tem umas bolinhas que são divulgadas diariamente, lá, semanalmente. Bateu ou não bateu? É uma resposta binária, né? Em relação a faturamento, né? Então, para eles, para o nível operacional, para o pessoal do atendimento, a gente até mostra os números de meta, mas são quebrados porque é por setor, né? Eles não vêm de forma global, né? Na questão do pessoal de atendimento. Na questão do pessoal de produção, eles veem indicadores. Ruptura é um percentual. A meta lá é 5%. Se ele deu 7%, ele não bateu. Simples assim, né? CMV, a gente tem o CMV, aí a gente mostra os gráficos, mas também é um percentual, não está vendo o número. Tem que estar vendo lá, a meta é 25, deu 27, estourou, né? Sim. Então, e o CMV, o nosso ele tem uma complexidade a mais, porque não basta só ele bater o CMV. O CMV teórico e o real, eles têm um limite de 3% entre eles. Isso varia com o setor, né? Por quê? Porque senão o cara começa a pegar material de outro setor, né? Não está preocupado em registrar o desperdício, né? Então, tudo isso ajuda a eles cumprirem algumas coisas com relação a registrar desperdício, porque se eles não registram, ele não vai afetar o CMV teórico, ele vai fazer uma divergência entre o teórico e o real. Então, são várias regrinhas para que o teórico e o real estejam próximos, né? Falando sobre a questão de registro, isso é uma coisa que a gente ainda não faz, a gente faz totalmente por fora, é uma meta que eu tenho para fazer isso a partir do ano que vem, até por conta de todas as regras agora que estão mudando, né, a questão dos dividendos, né? Então, assim, provavelmente a gente vai usar uma questão de cartão-benefício, está vendo com o advogado também sobre isso, de como tornar oficial essas premiações, porque elas são totalmente extra-folha hoje, entendeu? Entendi. Isso é um problema. Só para colocar uma informação também, Luiz, quando você colocou no caso da venda e você disse que é por área, porque vocês medem, por exemplo, confeitaria, almoço, padaria, lanche, você tem todas as áreas da operação medida para avaliar a performance e estabelece se as metas ali daquele setor e aquelas pessoas que estão comprometidas ali dentro daquela área. Estou correto nessa fala? Isso, correto. Outra coisa também, só agregando, é que a gente mede o resultado mensal, não é trimestral, como eles comentaram aí, certo? O resultado é mensal. Cada mês a gente mede e paga as metas mensalmente, né? Tanto para os líderes quanto para o pessoal da operação. Entendi. O Paulo levantou a mão e eu acho que no chat tem mais informação, mas eu só gostaria, Paulo, antes de você e o pessoal falar o que está no chat, eu gostaria de ouvir um pouco de forma mais objetiva, se possível, mas eu gostaria de ouvir o Ângelo e um representante da Anitta. Eu acho que a Daniela, estou vendo que está com a câmera fechada, da Anitta, eu não sei se o Jorge está aí, se ele puder me aparecer, eu colocar que ele estava querendo participar, e eu gostaria só da opinião, porque são empresas que vivem universos um pouco diferentes, mas quando a gente fala de gestão de pessoas, o Jorge está aqui, eu acho, né? E aí o que que acontece? Para a gente entender que essa questão de gestão de pessoas é muito maior do que só o que a gente está vivendo dentro do segmento de planificação, né? O meu combinado com as empresas que são parceiras, aqui nós não estamos em nenhuma das partes envolvidas nesse fórum. Nosso foco não é comercializar nada nesse primeiro momento, tá, gente? Depois a gente tem que comprar o leite das crianças, aí a gente faz um comercial depois na hora de conversar. Mas agora não, agora a gente está tratando de questões que eu acredito que sejam estruturais e que são importantes para o nosso negócio como um todo, de vocês, meu, da prática, da Anitta, de todo mundo.
Ângelo, como é que é a sua vivência aí? Como é que está a sua visão em relação a essa questão? Bom, mais um encontro de compartilhamento de conhecimento. É um aprendizado para todos nós. Parabenizo a Portugal, eu não sabia de todo esse trabalho que vocês faziam, e ouvindo vocês falando, eu vejo a prática de 20 anos. Talvez hoje você já tenha os 5 na frente. Então, o testemunho que eu posso dar, e vocês acho que vão concordar comigo, é que é um processo. Vocês não pegam isso pronto, né? Então, todos os demais, de alguma forma, precisam começar. O melhor, o bom é inimigo do ótimo, né? E o ótimo, ele vem com o tempo. E o que é melhor, o ótimo nunca chega, porque sempre tem algo a mais a ser feito. Muito do que a Portugália pratica, a prática também exerce muito parecido, só que no universo de 800 colaboradores, né? Uma empresa que é SA, tem o seu balanço listado na Folha. Então, tudo isso que vocês estão falando de premiações, né? Nós temos isso muito claro, é uma administração transparente e por parte do CEO da empresa. Mensalmente, nós fazemos reuniões com as 800 pessoas por Zoom, onde são apresentados os números da empresa. Se o mês anterior foi positivo, não foi, quanto não foi, né? Qual foi o setor que mais contribuiu para o desenvolvimento da empresa, para mais lucratividade, menos desperdício, e tudo isso são métricas. Agora, isso estava pronto? Não. É um processo, né? Então, você envolve as pessoas em mais assertividade. E uma coisa que nós fazemos, e fica aqui a dica para vocês, 30% dos bônus, eles dependem dos demais. É um rateio. Então, 70% é a assertividade do setor, mas 30% é uma variável que depende dos demais setores. Um depende do outro. E com isso, você faz uma integração maior. Não é a rivalidade, não. É uma integração. E com isso, você faz com que eles mesmos fiscalizem eles, né? Então, cria todo uma corrente do bem, né? Porque se aquele setor, um mês, 2 meses, contribuiu ou não contribuiu, né? Há uma cobrança entre eles próprios, né? E volto a dizer, tudo isso é um processo. Uma outra questão que eu gostaria só de salientar, vocês veem como são as coisas, né? Em 800 colaboradores, 70 colaboradores são de pesquisa e desenvolvimento, e 26, 27 do RH. Então, percentualmente, o RH foi o setor que mais cresceu nos últimos 5 anos em termos de pessoas, né? Porque exige maior atenção. E para que essas métricas elas possam ser avaliadas, né, tem o setor da qualidade junto com o RH caminhando par e passo, né? E também, desde 2010, nós temos o CPQ, Ciclo Prática da Qualidade, onde 600, 700 colaboradores são divididos em equipe, igual o colégio, divide em equipe, né? E de janeiro a março eles são motivados a criar ideias, no seu setor ou no setor do colega. Se reúne 1 hora por semana, os setores. Então, hoje a empresa é dividida em 50, 52 grupos, né? E eles vão fomentando ideias. De março a julho, essa ideia já tem que estar concretizada e sendo apresentada para a comissão julgadora internamente. Em setembro, outubro, nós nos reunimos com os 10 melhores trabalhos no hotel, e os 4, 5 melhores desses 10 são julgados pelo Senai, Sebrae, universidades, enfim, né, com professores da região que avaliam os melhores trabalhos. Aí tem viagem com a família, tem notebook. A empresa ganha muito com isso, porque são ideias fantásticas. E quando eu falo em ideias fantásticas, não estou falando em ideia mirabolante, não. Às vezes, detalhes, né, que dão uma margem de lucratividade para a empresa incrível. E eles são motivados a buscar resultados, tá?
Então, eu queria só deixar bem claro para vocês que tudo isso que cada um faz, né, pode ser feito um pouquinho mais, tá? E é um processo. E uma outra questão, só para encerrar, não abram mão da automação, gente. Isso é irreversível. Não abram mão em todas as áreas, seja na área de venda, seja na área de produção. Vocês precisam automatizar o processo. Na prática, nos últimos 10 anos, o Márcio esteve conosco agora há 30 dias na empresa, deixo aqui o convite para vocês, muita automação, porque o jovem, ele quer celular, ele quer tecnologia. Nós não vamos cativar os jovens de 18, 19 anos carregando saco de farinha nas costas ou passando massa no cilindro, 30, 40 quilos de massa no cilindro, trabalhando de sábado e domingo. Então, é uma outra coisa que nós precisamos buscar mais conhecimento, mais tecnologia, e muita dessa tecnologia está aí à disposição do mercado, está aí à disposição de vocês, né? E o que eu vejo são alguns que buscam a inovação em termos de processo, tá? Olhem bem para isso, porque nós precisamos cativar esses jovens, tá? De uma maneira que eles se sintam acolhidos. E acolhimento é também melhor condição de trabalho, tá bom? Muito Minha parte é bom. isso, tá? Ângelo, muito obrigado pela contribuição. A história da prática reflete isso, né? A empresa que começou fazendo stand, por isso que chama prática, né? E que o primeiro forno usava peça de Kombi, né? E eu acho que Nós sempre falamos que a prática, desde a sua origem, ela produziu equipamento alemão. Não, a porta do vidro do forno, o vidro da porta, melhor, né? Era vidro de Kombi, tá? A então, turbina do forno turbo era a hélice do Fusca, tá? E isso não é conto, né? História, é história, tá? Porque é é, fato, tá? E assim foi a evolução e hoje a empresa ainda uma empresa familiar, né? Mas já é SA, né? Já há 10, 12 anos, e vem desenvolvendo bastante, com muito problema. Nós também temos problema de mão de obra, nós temos gigantes em Pouso Alegre, empresas gigantes, vindo da China, prioritariamente, né? Mas nós temos um parque farmacêutico enorme, como a CIMED, União Química, enfim, empresas gigantes, com 3, 4 mil funcionários, né? Temos a XCMG, com empresa de trator, terraplanagem, com pavilhão lá de mais de 300 mil metros quadrados. Isso interfere bastante. Mas muito do que já foi falado, especialmente da Portugália, nós exercitamos, nós temos dentro de casa, tá? Então, eu reitero os parabéns para vocês, porque o caminho é esse, tá? E se está ruim, a probabilidade de piorar é grande. Então, nós temos que agir. Não podemos ficar parado, não, tá? Não tem bala de prata, gente, não tem. exatamente. O Ângelo, eu vou tomar a palavra, ainda não estou abrindo para as outras, estou cheio de gente para questionar, a gente vai estar conduzindo, mas eu gostaria de ouvir o Jorge. Mas eu gostaria, Jorge, da Anitta, de fazer uma introdução, né? Eu comecei a trabalhar com vocês, eu acho que é o segundo ano, tenho tido a oportunidade de conhecer de forma mais próxima o jeito Anitta de ser, e a questão da cultura, a forma que vocês estão conduzindo a empresa, toda essa dinâmica, e aqui eu trago para a área de gestão de pessoas, né? Nós não estamos falando de farinha nesse momento, nós estamos falando do mercado, estamos falando do negócio, mas eu gostaria de dividir e também compartilhar com as pessoas que estão aqui, porque eu também as conheço e admiro muito o trabalho que, em alguns momentos da Anitta, eu fico com vontade de ir lá no RH e deixar meu currículo. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, dentro dessa área, como é que é a percepção de vocês e o trabalho da Anitta em relação a essa questão de gente. Boa tarde, Márcio, Marcelino. Boa tarde, Jorge. Vocês estão me escutando bem? Estou te Então, ouvindo bem. Boa tarde a todos. Antes de começar, eu queria reforçar um ponto. Vale muito a pena o caso da prática, né? Eu tive pessoalmente lá meses atrás, é uma empresa que está num nível de gestão de pessoas muito, muito interessante.
Mas entrando no tema específico aqui, Gentileza sua, Jorge. Muito obrigado. Vocês cortem pela metade, porque o Jorge é amigo, não? Obrigado, Jorge. mas eu parabenizo o Márcio e o Marcelino para trazer essa discussão, né, proporcionar a vocês essa possibilidade de troca de conhecimento. Para terem ideia, hoje eu estava tendo reunião, Márcio, por dezembro de 2026 com o meu gerente de RH, né, pensando o que vai ser o nosso 2026. E engraçado, metade da reunião foi para discutir nosso recrutamento, a formação do nosso time, como a gente está se ajustando à nova economia, né? A outra metade foi como a gente está apoiando a, a, a formação de mão de obra para a planificação, porque esse tema é tão crítico que coloca em risco o nosso negócio, né? Então, a gente tem um grande foco nesse momento hoje em entender e conhecer cada vez mais do momento que a gente está vivendo e propor soluções em cima disso. Outro exemplo da importância, a gente está agora no centro técnico aqui da ANITA, em Santos, e está tendo um evento do Sinaspan, né, que é o Sindicato dos Planificadores de Santos. Tem mais de 30 empresários aqui, e quando a gente perguntou para ele que tema eles queriam que a gente trouxesse para trocar conhecimento e gestão de pessoas, né? Então, mostra que esse é o grande tema. Antes de falar um pouco da Anitta, eu queria comentar um pouco como a gente está vendo esse momento na planificação, né? Mudar até um pouco a ordem. Primeiro, a nossa visão, né? A planificação no Brasil está num grande momento, uma grande oportunidade, né? Alguns anos atrás a gente discutia problema do glúten. Hoje o que a gente está vendo é o consumidor buscando novos sabores, novas experiências, falando bem no açaí, panetone explodindo, pizza. Então a gente tem um momento único na planificação brasileira, né? Acho que na história esse momento pós-pandemia tem sido, mas isso está trazendo para todos nós um grande desafio, né? Que é esse desafio lógico, tem a concorrência, tem a economia, mas o grande desafio da mão de obra. Quando a gente olha o nosso papel, a gente se coloca sempre ao lado da cadeia, né? A gente discute muito com o Ângelo como a gente aporta soluções, né, para esse mercado. E na nossa visão, acho que muito do que foi discutido aqui trabalha em formação, em retenção, né? Hoje, como eu falei, né, eu estava discutindo, metade da minha discussão foi como formar mão de obra. A gente apoia o Senai, já tem uma associação com a Unisantos, que é a universidade daqui, para formar, e a discussão era como a gente vai aportar ainda mais, né? Então, tem esse lado. Tem o lado da valorização, isso é fundamental, acho que o Ângelo também mencionou aqui, né? Como a gente valoriza a profissão do padeiro, como a gente, através do ambiente, também sinaliza essa valorização. E a outra parte, tripé disso aí é tecnologia, são soluções, né, que não vai passar por outro caminho, né? A gente vai ter que colocar dentro das nossas operações soluções tecnológicas, porque o Márcio comentou, se hoje está ruim, imagina que daqui a 5, 10 anos. Quando eu vou numa padaria ou numa operação, hoje pergunto quantos funcionários você tem? Eu tenho uns 70, 50. Tem muita gente. Você vai ter que operar, quando a gente vai na Europa, você opera com 2 pessoas, você opera uma loja, né? Então, isso vai passar muito por tecnologia e processo, e a gente está discutindo muito isso internamente já. Então, tem o lado nosso interno, tá? Que a gente está um pouquinho fácil, e tem muito também do que a gente está olhando para fora, né? Para entender esse problema, essa dor que vocês estão tendo, que isso realmente afeta diretamente o nosso negócio. Alguns pontos que eu vou comentar aqui, eu acho que talvez não tem bala de prata, né? Mas para mim um tema muito importante que foi feito nos últimos anos e a gente seguiu, lógico, a automação está sendo implementada de uma forma muito ampla aqui na empresa, a digitalização, principalmente na retaguarda, principalmente para apoiar processo, reduzir esforço, mas não afetando a ponta, né? A gente não está tentando evitar que essa automação seja para fora, mas ela muito mais para dentro, para nos ajudar com processos internos menos arriscados, né? O outro ponto que para mim foi fundamental nesse processo que a gente vem vivendo, a Anitta ela usou o programa que chama GPTW, né? Great Place to Work, grandes lugares para se trabalhar, que ela nos dá uma metodologia onde a gente escutou o nosso time, né? A gente começou a fazer uma pesquisa cerca de 3 ou 4 anos atrás. No começo foi muito duro, né? Porque ele nos deu
é um choque de realidade, né? Antes de você ter uma ferramenta, uma leitura, você só tem sentimento. E a gente começou a rodar esse sistema que anualmente a gente faz uma pesquisa com todo o nível do trabalho e ali virou um plano de execução para a gente, para pessoas, né? E isso aparece coisa desde infraestrutura, né, de banheiro, a gente está falando de uma fábrica, uma operação com 300 pessoas, mas até condições de trabalho, equipamento, segurança. Então a gente vem trabalhando sistematicamente nessa pesquisa como uma forma de plano de ação, né? Passa a pesquisa, plano de ação por área, você consegue ir no limite de informação de departamento, né? Onde a gente consegue ler e direcionar a solução para cada uma dessas áreas, sem entrar em detalhe de que tipo de solução. E o outro ponto, que eu acho que é muito importante a gente destacar cultura, né? Eu acho que a cultura que a gente tem desenhando para a empresa, isso que o Márcio falou, de jeito de ser Nita, né? Tá escutando o nosso colaborador, em cima do que ele está falando, a gente está agindo. E fora isso, duas coisas são fundamentais para o nosso trabalho, né? Confiança e exemplo. A gente bate muito no tema do exemplo a ser seguido, né? Os bons exemplos serem valorizados. Também tem uma caixinha de reconhecimento, todo funcionário pode entrar na rede e manda um reconhecimento de alguma ação, seja alguma ação vinculada aos nossos valores, né? Que são que vai desde segurança, meio ambiente, paixão no que faz, visão estratégica, foco no cliente. Então, mas assim, exemplo e trabalhar muito forte a confiança, né? Isso fez mudar a nossa cultura. Então, eu não vou falar tanto de exemplos táticos, eu acho que esses dois grandes pontos para a gente foram fundamental. Trabalhar muito forte a cultura, dizer quais são os valores da empresa, valorizar quem pratica esses valores, formação de liderança em cima dessa cultura. E o outro lado, para mim, que foi fundamental, foi o GPTW. Esse ano a gente entrou no nível de excelência. Quando começou, a gente estava lá embaixo, quase que não era certificado. A gente está entrando no nível bem legal e impressionante, né? Que a gente sempre fala, né? O tripé, estratégia, processo e pessoas que leva a resultado. Coincidência ou não, nossos resultados estão subindo com o nível de engajamento do time, né? Então, acho que isso é fundamental. Lógico, são diferentes problemas, perspectivas de problema de uma operação industrial, né? Da operação de vocês, mas para mim passa pelos mesmos pilares, escutar a equipe, escutar o que a equipe está apontando e trabalhar muito forte a cultura que vocês acreditem que é a cultura da empresa. Do meu lado é isso, Márcio, eu queria compartilhar. E, de novo, parabéns por essa iniciativa. Esse eu acho que é talvez o maior desafio, mais do que produzir grandes produtos, que todos aqui sabem fazer para atender o seu consumidor, mas é como a gente vai lidar para equacionar esse tema de produção. E eu concordo com o Ângelo, vai passar por processo, né, melhor processo, vai passar por automação também. Acho que era isso, Márcio, aqui do meu lado. Ok, Jorge, primeiro agradecer a parceria, a contribuição, e eu sei que a dinâmica do dia a dia de negócios toma muito tempo e não é fácil para se organizar. Ô, gente, eu quero dizer assim que eu estou muito feliz da gente estar tendo esse encontro e da quantidade de questionamento. Acho que a gente ficaria aqui uma semana discutindo. Nós vamos levantar todas as questões que foram colocadas no chat com o meu time, e nós vamos estar depois fazendo algum desdobramento de encontros ou de processos ou alternativas, talvez criar uma proposta de GPTW para planificação baseado na vivência aí, que vocês viram que a Portugália tem uma referência, a Anitta começou lá embaixo e lá vai subindo. A gente precisa de uma ferramenta para entender como que é ser uma empresa competitiva na visão dos nossos colaboradores. Porque se a gente não tem quem está conosco querendo ficar, como é que a gente vai trazer gente de fora para fazer parte do nosso time? Se quem está dentro quer sair, como é que o outro está de fora vai querer entrar, né? E aí, o Paulo está ali na fila, eu gostaria de deixar ele falar, para falar, e depois eu queria uma fala da Larissa, que está ali, lá do Grupo Centerpão,
tem um ritual com a equipe para a gente fechar o dia, né, com essas duas falas, e nós vamos levantar todos os questionamentos e todas as dúvidas, mas também, antes de passar a palavra para o Paulo e para a Larissa, agradecer mais uma vez o Luiz, o Cássio, todo o time da Portugália. E é aquilo que o Jorge falou, é o exemplo de que é possível, que motiva a gente a começar a caminhada. E uma grande caminhada começa com o primeiro passo. E se alguém foi, eu gosto de dizer isso. Eu nunca vi lá na Portugal ninguém com 5 cabeças, 4 pernas, inteligência, não. É gente como a gente, fazendo o que é certo, independente se é complexo ou não, e com disciplina e continuidade. Então, parabéns a todo o time, mais uma vez, da Portugália, pelo exemplo, por trazer e compartilhar isso conosco aqui no Brasil inteiro, tá bom? Paulo da, Obrigado. Paulo da Madrigal. Márcio, boa noite. Me escutam bem? Sim, Tá. Estamos bem. Bem, primeiro, Márcio, parabéns aí pela iniciativa. Pô, perfeito isso. Acho que é o problema que a gente vive hoje, que é a gestão de pessoas e montar um grupo desse, pô, seleto. A gente aprende um pouquinho cada hora, né? Principalmente com as observações de todos. É lógico que eu fiquei com assim, várias dúvidas, né? Mas não dá para tirar todas aqui. Mas, tipo assim, né? Deixar para vocês, Márcio, para você pegar esses dados e depois nos passar, né? Questão do Gympass, TotalPass, os valores que quem está, o que está pagando. Questão do SESI Saúde também, falando que está pagando R$ 45, mas eu gostaria de saber. Questão do SESI Lazer, se tem alguém conveniado com o SESI Lazer. E a questão dos planos de saúde, que alguns falaram que pagam 50%, que eu achei legal. Quero saber quais os planos para que a gente busque eles aqui, porque hoje eles agregam e atraem o colaborador. Eu, pelo menos, faz com que eles fiquem mais assim dentro da empresa, né? E por último aí, né, para não tomar tempo, eu passei uma cláusula que tem na minha convenção coletiva de premiação que realmente tem muita gente que faz errado, coloca como bônus, igual já citaram ali no chat, ou colocam como comissão e aí vai gerar encargos com certeza. Então, a gente colocou essa cláusula de premiação e ela não incide em cargo de 13º, férias, fundo de garantia, NPS, enfim, o que for, né? Desde que você faça dentro daquela metodologia e desde que vocês tenham isso bem estabelecido na empresa e na convenção coletiva. A convenção coletiva acaba sendo o seu resguardo. E, tipo assim, qualquer sindicato dos trabalhadores, se levar essa cláusula, ele vai querer colocar, porque beneficia o próprio colaborador que é, às vezes, filiado a eles. De resto, Márcio, pô, parabéns aí, não só você, Marcelino, Gildo e toda a equipe de vocês. E obrigado aí por estar incluindo a gente e sempre aí fazendo com que a gente aprenda, tá? Um abraço aí, Ângelo. Tá? Tudo de bom para vocês aí. Ótima noite. obrigado, Paulo, pela contribuição. Obrigado, E nós Paulo. vamos olhar, sim, tudo isso que vocês estão compartilhando. E nas mentorias, a gente vai ir no detalhe daquilo que esse encontro não é possível da gente chegar, e aquilo que eu não souber, pode ter certeza que eu vou perguntar. Larissa, eu quero que você fale um pouco para a gente como é que é a vivência de vocês em relação a essa questão, mas também o como que foi essa questão dos líderes se envolver na construção de resultado, de trazer essa participação. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, Márcio, assim como o Paulo disse, né, primeiramente, parabéns pela iniciativa aí. Realmente a parte de gestão de pessoas hoje é muito desafiadora. Temos muitos problemas aqui, estamos tentando achar uma forma de realmente contornar isso e tornar a Centerpão cada vez mais atrativa para a mão de obra, né? A questão do ritual, ela surgiu de uma necessidade também de envolver essa liderança nos números, né? E nos valores e apresentar para eles uma forma de como eles poderiam atuar diretamente na melhoria de cada setor. Então, ele começou sendo um ritual feito por mim e pela Juliana, minha prima, né? Ela está aí escutando também. A gente começou fazendo esses rituais. A gente apresenta os dados de faturamento, de custo fixo, o que que incide nesse custo fixo e de CMV.
Então, a primeira coisa que a gente fez foi meio que treinar mesmo para mostrar para eles que o faturamento por si só não chega no resultado, né? E que muitas vezes a gente tem custos altíssimos, inclusive foi aberto para eles os custos da parte de despesas, por exemplo, hoje a gente tem um plano de saúde, quanto que isso custa para a empresa e tudo mais, para eles entenderem. E aí eles começaram a entender o que que realmente era custo fixo e o que que era CMV. A gente observou que tinham funcionários, inclusive antigos, em cargos de liderança, que eles ainda não estavam tão familiarizados com essas nomenclaturas, por mais que eles escutassem em algumas reuniões. Então, o ritual abriu um espaço para essa troca rica. E a gente começou com a gente apresentando, e à medida que foi passando, hoje a gente está no número 35, 40, já fizemos 40 rituais. Então, tem 40 meses que nós estamos nessa. E à medida que eles foram ganhando mais confiança, a gente foi chamando. Então, a gente começou com o diretor-geral da loja, então ele apresentava toda a introdução, e depois cada um foi apresentando os seus setores. Então, hoje a gente tem a padaria, tem o restaurante junto com a cafeteria, tem a parte de reposição, da parte de mercearia, que também apresenta, o comercial, o açougue, hortifruti. Cada líder de setor hoje apresenta os seus resultados e aproveita ali para apresentar um plano de ação e, inclusive, engajar as outras lideranças naqueles seus objetivos. E com base nesses indicadores, a gente criou um modelo de premiação da liderança. É meio salário por semestre, ele vai ganhar um salário a mais no ano, se ele atingir, e a gente paga isso como forma de premiação, né? A contabilidade orientou que, como forma de premiação, desde que os critérios sejam claros, a gente pode pagar por uma parte desses colaboradores. E aí tem um sistema de pontuação que mistura essas três coisas, igual a Portugália falou, né? Ele tem que atingir a parte de faturamento com o peso, a parte de CMV com outra e a parte de custo fixo com outra, porque se a liderança atinge pelo menos dois da forma como a gente fez, a gente já consegue um resultado satisfatório para começar a ratear esses valores, sabe? E aí estamos fazendo dessa forma. Que bom. Obrigado aí, Larissa, pela contribuição sua e estende aí o agradecimento. A Kelly está ali do RH com o desafio de preencher as vagas que estão em aberto. Mas assim como todos que estão aqui nesse encontro, nós temos desafios particulares e caminhos e formas de estar lidando com todas essas questões e eu tenho colocado, não existe, o Ângelo falou da bala de prata e não existe uma solução única e cada um tem que estar construindo a sua alternativa. Mas uma coisa para mim está clara, temos que olhar para a área de gestão de pessoas de uma forma diferente que olhávamos até então, porque a empresa tem que ser mais competitiva como empregadora. E olha, se tiver que faltar a gente, que falte no concorrente e que não seja com a gente, né? Então, para a gente fazer isso, nós temos que ser melhores do que os concorrentes diretos, com atuação de forma mais eficiente em vários pontos. Como não é possível a gente abrir, desenvolver, nós vamos reunir essas informações, eu vou compartilhar com você esses relatórios. Nas reuniões de mentoria, a gente vai ver o que cabe dentro da realidade de cada um, pode ver o que, que se transforma em plano de ação dentro das particularidades, sempre com um olhar dentro da estrutura e a realidade de cada empresa, para que a gente possa caminhar para concluir esse encontro e vamos ter mais. Eu gostei das câmeras ligadas, eu adorei as câmeras ligadas, eu acho que a gente tem que falar com gente, não com tela preta. Desculpa quem está com algum problema técnico aí, mas é muito melhor para a gente interagir, se conhecer e saber que é real. Mas eu respeito quem está com algum problema técnico e a gente sabe como é que o mundo é corrido, e eu sempre digo que o bom é inimigo do ótimo. Se não dá para ser do jeito ideal, que seja do que a gente der conta. Então, o Pedro levantou a mão, não vou deixar ele no limbo, não, Pedro. Você levantou a mão aí, dá um tempinho para depois eu passar para Marcelina e Gilda para a gente concluir. Ô, Márcio, obrigado. Bom, antes de mais nada, te agradecer, reforçar aqui o agradecimento para você, para a tua equipe. É fantástico, é um privilégio estar aqui ouvindo vocês todos falar, né? Sei que o tempo é curto, só vou fazer um comentário breve aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção, entre várias, né? Mas foi um comentário aqui quando a gente faz uma comparação com outros países, né? Lugares em que você às vezes tem uma casa trabalhando ali com 2, 3, 4 funcionários, enquanto aqui a gente tem 50, 60. Isso mostra para a gente como é que a gente está ainda, tem uma grande transição a fazer em termos de automação, tecnologia, gestão, né?
E isso só fortalece a importância desses encontros aqui, né, Márcia? A gente sabe que a gente tem muita coisa aí que a gente ainda precisa enfrentar em termos de mudança, inovação, e estar junto de vocês aqui, estar junto aí com o teu time, traz aí uma tranquilidade para a gente poder seguir, né? E é isso, muito aprendizado hoje, muita coisa aí que a gente vai ter que desenvolver em mentoria e, enfim, agradecer e dar os parabéns. Ok, daqui uns dias eu estou aí te conhecendo a sua empresa, tá bom? Te aguardando, amigo, te aguardando. Ok. Olha, vou passar a palavra para a Gilda primeiro, depois Marcelino fecha, mas eu queria só mais uma vez dizer, nós vamos ter mais alguns encontros, vamos ter um desdobramento, vou fazer um material para compartilhar com vocês, coletar todas as informações que foram colocadas, aprofundar essas informações, e dentro da realidade e dentro das possibilidades de cada um de nós e de vocês, nós vamos estar desenvolvendo certamente um trabalho para sermos mais eficientes e mais competitivos e nos diferenciar no mercado em relação à questão de gestão de pessoas. Gilda? Ei, pessoal, eu aqui encantada, né, Márcio, com as respostas e as contribuições de todos, porque acaba que todo mundo ganha quando a gente conversa, né? Então, todos acabam trazendo um pouco e levando um pouco, e para nós é rico saber que tantos caminhos feitos, ou pessoas que tiveram espaços anteriores com ação de gestão de pessoas, que começou pequenininho, de repente explode numa ação que hoje favorece tanto. Parabéns às empresas que estão aí, Portugália, Cássio e Luiz. Que bom, fiquei feliz com o resultado, hein? Depois a gente precisa trocar ideia, né, para ver esses avanços todos. Fiquei muito feliz por vocês, tanto que vocês lutaram para isso, tá? A conquista merecida, né? E aí vem essas discussões que muitas fogem aos parâmetros que nós controlamos, mas aquelas que nós conseguimos fazer, elas são importantes. Sempre fez diferença para as pessoas, sempre fez diferença que a gente pudesse realizar alguma coisa na direção de melhorar esse aspecto de entrega de um espaço que seja atrativo. Nunca foi opcional. Ele sempre precisou, sempre foi necessário. Mas a verdade é que quando ele se faz agora urgente, e a gente vai tratar tudo isso por causa das emergências, da falta, da ausência de pessoas, isso faz com que a gente trave uma luta muito maior, né? E aí as dificuldades estão também, muitas vezes, para conseguirmos pessoas de RH que tenham essa visão, que possam se disponibilizar para ampliar isso dentro da própria empresa. Eu tenho pessoas aqui no grupo, né, nesse trabalho, nessa reunião, que nós passamos uma dificuldade enorme para conseguir pessoas de RH, aqui mesmo Belo Horizonte sendo um celeiro de pessoas para essa área. Então, assim, tivemos dificuldades, ora por questões, muitas vezes, de salários, né, de remuneração, outras vezes por preparação mesmo, outras por disponibilidade dessa pessoa, por escolha, dada a demanda, dada a oferta, na verdade, essas pessoas tinham condição de optar. Então, nós perdemos algumas pessoas que poderiam ir além, mas elas iniciavam, viam o desafio e recuavam. Então, realmente eu sei que a luta é grande e o trabalho que agora fizemos, que foi conversar, faz uma diferença enorme. Eu fico feliz por vocês terem podido estar aqui e participar junto. E contem conosco nesses desafios, nós vamos continuar buscando, né, Márcio? E aí o grande caminho que nós temos é a busca, né? Hoje mesmo, conversando com uma outra empresa também, falamos o quanto isso faz diferença e o quanto isso também tem pesado para os próprios líderes que estão e o quanto eles têm vivido as dificuldades de terem que operacionalizar com metade da turma funcionando numa abertura de loja ou no horário de pico. Então, falar dessa problemática que é operacional diária é repetir as situações e angustiar mais ainda. Mas a questão é olhar também para esses líderes que estão conseguindo fazer, e apesar da ausência de pessoas, otimizando trabalhos. O Ângelo trouxe aqui a questão da automação, e eu lembrei de uma coisa interessante, Ângelo, não pelo forno apenas, não pelo maquinário, não pelo cilindro, mas muitas vezes pelas pessoas de serviços gerais que não querem mais torcer o pano, que elas falam, por que que a gente não tem um MOP? Por que que a gente... Então, assim, até nesse aspecto a gente tem vivido situações que são
para a gente pensar mesmo o que que é que eu ainda tenho, que primitivismo eu ainda construo aqui dentro para fazer algumas coisas, e eu sei, bem sabemos do lado de cá, quais são as dificuldades de investir em equipamento, de investir em automação, de investir nas diferenciações para as pessoas, mas nós vamos precisar desse caminho também ser feito. Então, boa sorte a todos nós, um bom trabalho para todos aí nessas semanas e que a gente consiga no ano que vem também estar aí com essa força para realizar novas coisas e alcançar outros resultados. E eu espero, eu falei para o Márcio ontem que eu tenho a esperança de que no ano que vem a gente chova de gente batendo na porta, olha, eu preciso de trabalho, né? Torcendo para que benefícios possam ser revisitados e, assim, de certa forma, eles alcancem lugares de justiça e também abra espaço para as pessoas crescerem justamente porque estão sendo beneficiadas. Então, uma mudança de mentalidade, não há milagre nesse sentido, né? Tem uma construção. Então, que Deus nos abençoe. Obrigado, Gilda, muito obrigado. Marcelino, É. Bom, agradecer a todos aqui, viu? Estou encantado assim com o trabalho, com a- com todo esse dinamismo e com toda essa inteligência, essa determinação que a gente vê, como vocês estão enfrentando o dia a dia nesse momento tão difícil, né? E desafiador. E a gente fica muito feliz, Márcio. Eu acho que a ideia foi fantástica, assim, essa sua iniciativa. Eu gostei muito e acho que a gente pode até estender ela, fazer sobre outras áreas, né? Depois que a gente fizer isso aí, fazer sobre produção, fazer sobre o desafio da área de vendas também e talvez até numa parte financeira. Mas, assim, dar os parabéns, agradecer a todos aqui a confiança, né, no nosso trabalho. Eu acho que tem assunto aqui de sobra. Lembrar vocês aqui, a gente vai pegar todo o que não deu para ler, pedir desculpa aí também que o prazo é curto, a gente sabe, está todo mundo aqui se desdobrando, né? A gente falou e queria o depoimento de mais pessoas. Agradecer e também deixar aqui engatilhado na próxima oportunidade que a gente for fazer o novo encontro. Eu também tenho demandas aqui no Zap, viu, Márcio? Depois eu vou passar para você para a gente, quando você montar o relatório, a gente procurar não deixar nenhum questionamento de fora, porque eu achei muito rico aqui e a oportunidade de crescimento aqui é gigantesca. Então, agradecer a todos, em nome da nossa equipe, da metodologia Propan, desse trabalho que a gente faz na Márcio Rodrigues e Associados, e agradecer mais uma vez. Muito obrigado a todos aí. obrigado, Marcelino, Gilda, todos que contribuíram, em especial os que tiveram essa, diria, disponibilidade de estar compartilhando a sua vivência, a sua visão, o exemplo e mostrando para todos nós caminhos tão importantes para que possamos caminhar aí de uma forma mais assertiva diante de desafios tão grandes. Quero parabenizá-los, agradecer, desejar aí um sucesso de vendas no Natal. Tem algumas reuniões ainda para fazer, mas vamos ter mais encontros. Então, muito obrigado, tá? Por essa resposta de convocação, né? Foi meio convocação, mas não foi muito simples, não, mas deu certo. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Um abraço a todos, bom Um Natal. abraço. Deus Obrigada, abençoe. Obrigado, valeu. pessoal. Valeu, gente. Tchau, Boa noite, tchau. Abraço, obrigado. doutor. Boa noite. Tchau, Boa noite. Boa obrigada, noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Noite, obrigado. Perguntas Missão cumprida. Sem som, Gildinho. ficou excelente, né, Márcio? Muito bom.